Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado A Esperança do Justo. Quem escreveu esse texto foi o irmão Henrique Ramos e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não escrevi o texto, eu quero que fique bem claro que eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Amado Deus, que nós possamos compreender o que está escrito nas tuas escrituras e aquilo que tu queres falar aos nossos corações. Que a gente possa entender e praticar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto bíblico de hoje é o Salmo 3. O Salmo 3 ele está classificado como orações pessoais, né? Como eu sempre digo, o saltério todo ele tem várias classificações, cântico dos degraus, louvores. Esse está classificado nas orações pessoais. E é um salmo de Davi onde ele pede ajuda a Deus. Então vamos ler? Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não ajudará. Mas tu, Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo, ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos. Tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Amém. Bom, irmãos, então o nosso versículo-chave é o 4. Que diz assim, ó. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Então o Salmo 3 está entre os poucos que nos chegaram com o nome e endereço. Isso quer dizer o quê? Que a gente sabe que esse salmo foi escrito por Davi e que ele foi escrito quando Davi fugia do seu filho Absalão. Bom, eu vou até fazer aqui uma pincelada geral para quem não conhece a história de Absalão com Davi. Ele era filho de Davi e então eu vou dar uma geral aqui. Então, este texto que eu vou ler está em 2 Samuel. Eu vou dar uma pincelada no capítulo 15 e depois vamos pegar alguns versículos para não ficar muito longo, tá bom? Então, aqui é a conspiração de Absalão. Então, Absalão era filho de Davi, do rei Davi. Então, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Então, ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Aí, chegando lá, o que ele fazia? Ele seduzia as pessoas. Ele era um homem bonito, ele era um homem gentil e ele tinha uma estratégia. Então, aqui diz assim, que sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava a pessoa e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Aí Absalão falava, sua causa é muito válida, é legítima, mas não há nenhum representante do rei, como que vai ouvir você? E aí Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Então, sempre que alguém se aproximava de Absalão para prostrar-se em sinal de respeito, que afinal de contas ele era filho do rei, né? Absalão estendia a mão, abraçava e beijava a pessoa. Ele agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. E assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Bom, e ele fez isso durante 4 anos, quer dizer, foi uma estratégia muito bem elaborada,
porque ele tinha o objetivo de tomar o lugar do seu pai, né? Bom, aí a gente vai pular aqui para o 13, o versículo 13, que é o que está mencionado no texto. Então, Davi foge, né? Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Quer dizer que Absalão havia conseguido o que ele pretendia, né? Que as pessoas viessem para o lado dele. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. E assim eles fizeram, né? E ele partiu com seu povo. E aí era no 17, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queritas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazer acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Então, o que aconteceu? Absalão se rebelou contra Davi. E é disso que está tratando aqui o Salmo 3. Então, quando a gente lê, a gente descobre que Davi, ele não tinha nenhuma, de jeito nenhum, não tinha nenhuma razão plausível, muito menos lógica ou sensata, para contestar a opinião popular de que desta vez Deus não salvaria. Então todo mundo achava que dessa vez Davi não ia ter chance, né? Porque Absalão construiu aquela estratégia, trabalhou nela por 4 anos, conquistou o coração e a lealdade do povo. Então a maioria das pessoas, Davi, dessa vez não tem como você sair dessa não. Mas o salmo fica mais intrigante. Por quê? Davi sequer tenta encontrar dentro de si algum motivo pelo qual Deus deveria salvá-lo. Então, Davi sabe quem ele é, as coisas que ele fez, e ele não tenta justificar a Deus um motivo para que ele seja salvo. Então, apesar da profunda angústia, da profunda agonia, vergonha, desolação que Davi estava sentindo, enquanto homem, enquanto guerreiro experiente, rei e pai, ele certamente vivenciava naquela fuga, nesse salmo, ele não dá sinal de que duvidaria do socorro do Senhor. Então, assim, apesar de ele estar passando por um momento terrível, né? Imagina o seu filho se voltar contra você. Imagina você, um guerreiro famoso, abençoado, experiente, ter que fugir, porque senão todos seriam mortos. Mesmo assim, Davi, ele não duvidou da providência divina e de que o Senhor iria cuidar dessa situação. Então, pelo contrário, né? Temos de Davi um testemunho de destemor, confiança e segurança em Deus. Então, você vai lendo o Salmo 3 e você vai vendo que em momento nenhum Davi se colocou numa situação de que tudo estivesse perdido e que não haveria solução para ele. Então, a atitude do rei Davi nos leva a perguntar para a gente mesmo: mas como que ele faz isso? Né? Diante de uma situação dessa, uma das coisas piores que a gente pode sofrer é a traição de um filho. Ele estava passando por isso. E como que ele consegue manter a sua confiança? Qual é o seu segredo? Então, a única resposta que a gente encontra vem do próprio Salmo. Davi não deposita a esperança nele mesmo. Ele deposita a esperança dele no Senhor. Ele não confia na sua própria força. Ele não confia na sua história. Ele podia falar: nossa, mas eu tenho tradição,
eu lutei para chegar nesse lugar, eu vou conseguir seguir em frente, ou eu sou um servo de Deus. Não, ele não põe a sua confiança nem na sua força, nem na sua religião, nem na sua história. Ele deposita toda a sua confiança no Senhor. Então, o Davi não dá chance para autocomiseração, nem sucumbe à culpa, né? Porque às vezes a gente tem essa mania. Quando a gente vê que as coisas não estão dando certas, que a gente vê que tá com um problemaço, a gente começa a fazer que nem aquele personagem do desenho Hard, lembram deles? Uma hiena, que ele ficava, ó dia, ó azar, eu sabia que isso não ia dar certo. Então a gente fica morrendo de pena da gente. Isso se chama autocomiseração. A gente se colocar no lugar de que nós somos os coitados. Ou então, como Davi poderia também ter feito. Nossa, eu cometi adultério, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu não mereço nada de Deus, por isso que eu tô perdido. Não, Davi não se colocou nessa situação. Ele sabia que o Senhor tinha perdoado ele. Ele sabia, ele tinha certeza. Então ele nem tinha pena dele mesmo, porque ele sabia que o futuro a Deus pertencia, a vida dele estava depositada nas mãos do Senhor, e também não vivia se culpando. Ele não permitiu que o inimigo o derrotasse, dizendo, ó, você está sofrendo tudo isso porque você adulterou, porque você fez isso, fez aquilo. Não, nada disso. Então, assim, ele sempre vive pela graça e perdão de Deus. Qual que é o segredo? O amor que ele tem pelo Senhor. Se ele não amasse tanto o Senhor, ele não conseguiria seguir em frente. Seria impossível. Então, isso é uma lição para nós, que a gente possa aprender com o Davi, né? Onde que a gente tem que pôr nossa esperança. Então, a gente precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Para quê? Para que a gente possa se manter confiante diante das adversidades. Infelizes seremos se amarmos mais a nós do que a Deus. Então, nós estamos vivendo momentos tão difíceis, né, com relação a essa pandemia, pessoas doentes, pessoas que falecem, pessoas sem emprego, tantas dificuldades, tanto medo, tanta depressão. Mas se a gente se manter confiante no Senhor, com certeza nós venceremos tudo. Não é que nós não passaremos por essas questões. Essas questões existem sim as dificuldades, as adversidades, mas nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa esperança na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, que vai nos conduzir e nos dar a vitória. Nosso manancial termina assim, ó. Senhor Deus, faz-me entender que não se trata de quem sou, mas de quem Tu és. É isso que nós temos que ter em mente. Não é pelo que a gente é. Como aprendemos ontem, né? Mesmo que a gente erre, o Senhor vai continuar fiel. Então não se trata nem um pouco de quem a gente é, mas de quem Deus é. Oh, que maravilha, né? Nós temos assim que agradecer todos os dias por essa verdade e que ela nunca saia do nosso coração. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.